Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Davi, professor de filosofia da Rede Estadual de São Paulo. É, eu estou compartilhando com vocês uma videoaula, uma vez que nós estamos em quarentena e, tendo em vista isso, eu criei um canal no YouTube chamado Canal Mente Adentro, que então é o meu canal onde eu vou alimentá-lo com conteúdo de filosofia e sociologia. Então eu vou mandar isso para vocês, para que vocês não fiquem assim tão distantes é, de uma aula expositiva. Né? Apesar de nós estarmos mandando atividades para vocês, eu quero também reforçar com videoaulas. E o que é importante a gente retomar? Né? Então vamos lá. Lembram-se dos guias de aprendizagem? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui estão os guias de aprendizagem. Olhem só, né? Nós estávamos falando de ética. Olha, o período aqui até março, né? Iniciaríamos com liberdade. E então, tendo em vista, né, a paralisação, nós vamos continuar falando de ética até até o final do recesso e recomeço, né, a retomada das aulas pós-férias. Nós vamos então, eu vou enfatizar esse tema para vocês, ok? Bem, fora o guia, o que nós temos mais aqui? Nós temos, olhem só, caderno do aluno, introdução à ética, né, que então é o nosso tema real, né, é o que vocês estão vendo no caderno do aluno. O que eu vou trazer para vocês alguns materiais como vídeos, assim, videoclipe, músicas, sugestão do caderno do aluno. Então fica mais fácil para vocês. Eu eu acho muito interessante alguns materiais que eles mandaram, né, que o Estado disponibilizou. E inclusive nessa primeira aula virtual eu vou apresentar um clipe para vocês. Bem, caderno do aluno, né, já falamos, guia de aprendizagem falamos, então vamos para a minha aula mesmo. Tá? Como a gente está falando de ética, a gente sempre coloca, né, a gente deve pensar como que é difícil ser ético. Realmente não é fácil ser ético. Principalmente quando as pessoas não estão vendo. Ser ético é justamente, por excelência, é você fazer o que é certo sem aplausos, sem gratidões, sem status. Agora, muitas pessoas se dizem éticas, mas apenas, né, quando elas estão no meio social. E quando elas não estão no meio social? Não só essas pessoas, nós mesmos. Né? Nós somos sempre éticos? Nós conseguimos ser sempre éticos? É uma pergunta filosófica. Quando se fala que uma pessoa é ética será que essa pessoa que é ética, ela é sempre ética mesmo? Será que quando ela está sozinha, quando ela está na privacidade da casa, será que ela consegue sempre ser ética? Por exemplo, será que quando ela está sozinha na casa dela, ela não fala, não faz uma crítica a alguém, uma crítica indireta, né? Porque ela não está falando pessoalmente, ela está falando de alguém para outra pessoa. Então, quem nunca fez isso? A gente precisa entender que a ética não precisa ser um fardo, não precisa ser uma utopia. Há momentos, né, fundamentais da nossa vida que nós precisamos realmente ser éticos. E há momentos que você comete alguns deslizes éticos. Se você comete deslizes éticos, você já cometeu e vai cometer, né, não precisa se crucificar também, porque isso também não é ético você também ficar carregando erros por toda a vida. Você aprende com eles
e você pode acabar meio que lidando com isso, desenvolvendo uma resiliência, podemos dizer assim, né? Pois bem, então assim, o que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos tratar da ética justamente quando as pessoas não estão nos vendo, quando nós não temos que mostrar à sociedade que nós somos éticos. Bem, então antes de eu entrar no conteúdo, eu vou dar uma sugestão de um livro para vocês, que é esse daqui, ó. Filosofia, né, segundo House. Não sei se vocês assistem a série House, é uma série muito conhecida. Você poderá analisar que ele sempre tem atitudes, em todos os episódios, ele tem atitudes duvidosas em relação à ética ou à moral, né, que são coisas um pouco diferentes. Você vê nessa série então um sujeito, um médico, que transgride normas da medicina, da ética médica, mas com o objetivo de salvar vidas. A postura dele dá a entender o seguinte: os fins justificam os meios. E, enfim, é um livro interessante. Os autores, melhor dizendo, comentam os episódios da série. Eles vão pontuando algumas falas do House e dos seus colegas e vão fazendo ali algumas reflexões filosóficas. Pois bem, então vamos lá. Quando a gente fala de ética, a gente tem que pensar que é um termo que já na Grécia Antiga era de certa forma discutida. Sócrates, por exemplo, ele não era uma pessoa, um filósofo apenas da boca para fora. Ele não era um sofista. Ele era um homem crítico. Ele era um homem que tinha por valor praticar aquilo que ele dizia. Então vejam bem, tem muitas pessoas que têm ideias, né, que têm a fala plástica, filósofos com grandes teorias, né, são muito pragmáticos, mas na prática não foram assim, né? E por outro lado tem aqueles mais modestos, mas que foram exemplo, né, exemplo prático de que realmente foram aquilo que diziam que as pessoas tinham que ser, né? Um deles é o Sócrates. Nós temos Mahatma Gandhi, que foi um homem que viveu aquilo que ele pregava, né? Dalai Lama. E voltando aqui, ó, nós temos uma imagem aqui do Sócrates. Olhem aqui, ó, a morte de Sócrates. Por que essa imagem ela é importante? Porque Sócrates ele morre porque ele acreditava na filosofia. Ele é condenado à morte, ele é julgado, né, não justamente, porque o seu maior erro, entre aspas, foi provocar as pessoas à reflexão filosófica, coisa que não se tinha tanto naquela época, e ele será condenado à morte. Segundo os escritos de Platão, ele poderia ter fugido, né? Seus discípulos facilmente poderiam fazer com que ele não fosse morto. No próprio julgamento dele, ele poderia desistir da sua prática em troca da sua vida. Mas para Sócrates, a vida não faria sentido algum se ela não pudesse ser refletida. Sócrates então vai aceitar a sua sentença de morte e vai, né, dar fim à própria vida com uma espécie de suicídio ainda por cima, porque ele vai tomar cicuta, que é uma flor, mas eles faziam uma espécie de caldo com ela. Ele bebe e ele vem a falecer. Então nós vemos aí
um personagem que morre de forma ética, corajosa, realmente mostrando para o mundo que a filosofia é algo importante. Então tem algo mais ético do que isso, né? Você está convicto de algo, que algo é morrer por algo que é bom à sociedade, morrer por algo que você acredita que todos se beneficiarão, mesmo que isso custe sua vida. Pois bem, né? Tem uma música do Capital Inicial, 4 vezes Você, que justamente vai agora abordar aquilo que a gente estava falando no começo da aula. Será que nós conseguimos ser éticos? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Será que nós conseguimos ser éticos justamente quando as pessoas não estão nos vendo? Como que nós nos comportamos, né? Então, vou passar essa música para vocês, prestem atenção na letra da música e aí nós faremos um comparativo com o que os gregos pensavam lá na Grécia Antiga. Muito bem, eu vou parar aí porque aí a música já retoma a mesma letra, né, e não tenho por que também estender muito. Mas a música está aí na internet para quem quiser ver, da banda Capital Inicial. Bem, o que a gente vê na música? Questão ética, a gente vê um pouco de questão ética e é interessante que por que as pessoas gostam da música? Porque na letra há um momento que a protagonista ela está sozinha, ela está isolada e naquele momento ela pode fazer o que ela quiser. Então é um desafio
para o superego dela, podemos dizer assim, é um desafio moral, é um desafio ético. E como todo ser humano, ninguém é perfeito. E é esse o momento que todo mundo entra em euforia na música, que é o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver. Então, a gente pode ver que isso traz de nós justamente esse desejo de nem sempre seguir as regras. Isso é um problema já desde a Grécia Antiga, né? É um problema que os gregos já vêm lidando através da mitologia. O que fazer, por exemplo, se ninguém puder te ver, né? E não só puder te ver, mas se você for invisível e ao mesmo tempo estar no meio social. Então, na música Quatro Vezes Você, a gente vê alguém que está isolada, né? Ela não está invisível, ela vai fazer o que ela quer, mas mesmo assim ela faz aquilo que ela quer no espaço dela. E como que seria se você, por exemplo, fosse invisível? Você já pensou o que você faria sobre isso? Será que você teria realmente toda a conduta ética que você tem estando visível? Bem, vamos ao mito. O Anel de Giges. Ele é um mito, né, de um diálogo entre Glauco e Sócrates. E nesse mito nós veremos um personagem que um camponês, né, um sujeito humilde, que ele ao se deparar com ele se depara com um cavalo gigantesco de bronze, né, como se fosse um monumento. Esse monumento tinha frestas e ele observa dentro, né, de uma dessas frestas, ele observa que tinha um gigante morto dentro desse cavalo. Não me pergunte por quê. Por que tinha um gigante morto dentro do cavalo? Não sei. O que chama a atenção do Giges é que aquele gigante tinha um anel. Giges vai e pega aquele anel para si. Muito bem, o Giges acha o anel muito bonito e começa a usar o anel. Numa certa assembleia com camponeses, produtores, o Giges acaba meio que fazendo uma brincadeira. Ele gira o anel assim, sabe? Ele dá uma girada. No que ele gira, ele fica invisível, né? Ele não está mais assim, ninguém mais o vê. Também né, no mito não entra no mérito se as pessoas se dão conta ou não que ele desapareceu. Ele fica invisível. E ele então, né, se acostuma com isso e começa a circular pelo ambiente. E olhem só, né, ele anda para um lugar e ele ouve um grupo falando, né, sobre algumas considerações do ramo, da profissão, né, coisa que, né, do dia a dia. Em outro, ele continua circulando, observando, e no outro grupo chegam até a falar dele, né, falar mal dele pelas costas, mas ele está lá, invisível. Então Giges percebe que ele tinha uma vantagem sobre as outras pessoas. Pois bem, né, Giges, né, novamente visível, continua participando, né, dessa assembleia e, né, ele começa a ter mais, ele fica mais ativo na assembleia a ponto de querer ser o representante dos comerciantes para o rei. Muito bem, né, o Giges então faz o que? Ele vai até o rei, ele se apresenta ao rei, ele leva as propostas, então ele começa a ter uma rotina entre campo com os governantes. Nisso ele se aproxima da rainha, né? Ele seduz a rainha. E o que o Giges faz então como um grande golpe antiético?
Giges fica invisível. Gira seu anel, fica invisível. Entra nos aposentos do rei, mata o rei. E como ele já era amante da rainha, ele acaba tomando o poder da polis e se torna o novo rei, né? Então, assim, nessa época a Grécia já tinha então uma ideia, não uma ideia, né? Já discutia as questões éticas e com profundidade. Os gregos não ficavam fazendo muito mérito, não, acendendo vela para defunto, não, eles iam ao fundo mesmo. É, eles tentavam realmente se aprofundar, né? Adentrar-se na mente humana no que diz respeito aos desejos naturais do homem em relação às suas ações no meio social. Então, assim, então por isso que, olhem só para vocês verem, um mito de 2.500, quase 3.000 anos, que ele é muito interessante para a gente pensar sobre nós. Se nós tivéssemos, por exemplo, oportunidades de ter vantagens sobre os outros, né? Vantagens que nos trouxessem ganhos materiais, ganhos amorosos, pudéssemos nos vingar de alguém. Será que se nós tivéssemos mesmo essas vantagens, será que nós negaríamos ou nós aceitaríamos? Né? Então, olhem só, né? Em relação à música, aqui nós temos, né, novamente a letra e nós temos questões. Eu quero deixar para vocês essas questões para vocês refletirem, tá? Quando nós retornarmos às aulas, né, quando eu der fazer uma transmissão ao vivo para vocês tirarem dúvidas, a gente pode socializar essas respostas. Então, vamos lá. Questões norteadoras. Você concorda que se fosse dado às pessoas o poder de fazer o que quiserem, sem medo de serem punidas, tal como no mito de Anel de Giges, elas agiriam de forma antiética? Né? A questão é da punição. Será que nós somos adestrados, nós somos domesticados a ser éticos, ou isso é uma coisa que sai de nós mesmos, né? Que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo? Não há uma resposta assim, ninguém tem que ter as mesmas respostas. O importante é você saber se posicionar em relação àquilo que você tem como argumento. Quais os critérios que adotamos na definição de atitudes que são certas ou erradas? Então é isso que eu estou falando para vocês. É aí que vocês vão saber advogar em relação aos seus argumentos. O que você pensa das atitudes expostas da música da banda Capital Inicial, né? É interessante. E se comportamentos semelhantes estivessem nas organizações, como deveríamos tratá-los, né? Isso é um fato. Vocês vão ter que lidar muito com questões éticas e antiéticas dentro das organizações, independente do seu PV. Pessoal, eu acho que é isso mesmo, né? Vocês vão ter que repensar, ao Homer aí pensando, né? Refletindo muito. Isso faz parte da prática filosófica, que é o pensar. Bem, pessoal, obrigado pela atenção. E vamos continuar trabalhando nas questões éticas. Eu trarei Sócrates com mais detalhes, a ética e o conhecimento. Trarei Nietzsche também. Abraços, até a próxima aula.